Querido Deus, bom Pai, nós estamos aqui para te adorar, para bendizer o teu santo nome e dizer, Senhor, que nós somos teus. O Senhor nos escolheu e nós estamos aqui muito agradecidos. Senhor, nessa segunda hora, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa continuar usando o pastor Aguinaldo como instrumento nas tuas mãos. Nos salva para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos lá? Abram a Bíblia no livro de Lucas capítulo 3, verso 1. Vamos orar? Oremos. Deus bondoso, Pai Santo, que habita nos céus, pedimos a unção, a iluminação do Teu Santo Espírito nessa hora, para que a Tua igreja, Senhor, cada membro aqui presente e todos que vão assistir esta mensagem, esta pregação, possam ser edificados, iluminados por Tua palavra. Pedimos que fales ao nosso coração, oramos em nome de Jesus, amém. A maior necessidade do mundo é de homens que sejam usados por Deus. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Não precisamos de melhores métodos, mas de melhores homens. Deus unge homens. Primeiro ensinamento desta manhã. Deus quer ungir você. Você crê? Você acredita que Deus quer te ungir? Você acredita que Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, te conceder poder dos altos céus, para que você seja um instrumento nas mãos deles? Você acredita, você crê nisso? Pois se tem uma coisa que Deus quer fazer, é derramar o Santo Espírito na sua vida. Logicamente, para que isso aconteça, eu e você precisamos dar a oportunidade para que o Santo Espírito seja derramado. E nesse sentido, eu e você precisamos buscar a unção do Santo Espírito, porque tudo que Deus quer fazer, deseja fazer, é derramar o Santo Espírito sobre nós, para nos transformar, para nos usar, para que através de nós o nome dele seja honrado e glorificado. E eu aprendi, lendo o livro Passos para o Reavivamento Pessoal, eu aprendi assistindo aos cultos de madrugada na sala 57, que o Espírito Santo é o poder que vem de fora para transformar a minha vida, porque eu de mim mesmo não consigo. A pessoa que fica esperando, quando eu melhorar, quando eu estiver bem, eu vou para Deus, ele está equivocado, grandemente equivocado, ele está totalmente enganado, ele se encontra totalmente enganado. Você, por você mesmo, você não vai conseguir mudar, abandonar o erro, o pecado, a falta, o vício, seja lá o que for. Quem vai te conceder poder para abandonar o vício, o mau hábito, o pecado, é o Espírito Santo de Deus. Então, se você e eu, cada um de nós, todos os dias precisamos clamar o poder do Espírito Santo, porque é só através do Espírito Santo que nós venceremos, só através do Espírito Santo que nós seremos salvos. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu quero agradecer a presença da irmã Luísa e das minhas irmãzinhas ali de Alagoinha. Muito obrigado por terem vindo. É só pelo poder do Espírito Santo que minha vida e a sua vida vai ser transformada. Você gosta do mundo? Gosta de alguma coisa do mundo? Está lutando para abandonar isso? Clame poder do Espírito Santo na sua vida, todos os dias. Eu também aprendi, lendo o livro Passos para o Reavivamento Pessoal, outro detalhe importante. Daqui a pouco nós vamos ter batismo. O fato de ser batizados não nos dá garantia de salvação. O batismo é uma declaração pública, de que eu e você amamos a Jesus. Mas não é uma garantia de salvação. Para que a salvação seja completada na minha e na sua vida, nós precisamos buscar a santificação. E a santificação, eu acho que algum pastor já deve ter dito, ou até eu mesmo falei aqui, já devo ter falado em algum momento. A salvação
ela vai ser alcançada mediante o processo da santificação, que é um processo, é dia a dia, é todos os dias. E da mesma forma que eu e você sentimos fome do pão material, da comida, todo dia a gente sente fome da comida. Você pode comer, se empanturrar hoje, foi para uma festa, teve um banquete lá, você se empanturrou de comida, quando é no outro dia você está com fome de novo. O Espírito Santo é assim, a unção do Espírito Santo é assim, ela tem que ser todo dia a gente tem que caminhar nos braços, nos colocarmos nos braços do Senhor Jesus, porque senão a gente não consegue. É por isso que acontece, algumas vezes a pessoa está em alta espiritualmente, está frequentando a igreja, está ali, mas de repente ele para de clamar o Espírito Santo, ele para de se alimentar da palavra de Deus, e aí o que acontece? Acontece a queda, porque o Espírito Santo deixou de agir na vida dele, porque ele deixou de buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se afastou do Espírito Santo, se afastou de Jesus, e aí a queda acontece. Vem a mentira, vem a negligência com o estudo da palavra, vem o afastamento da igreja e a queda acontece. Deus unge pessoas, e não adianta procurar método. Às vezes a gente vai para uma semana de oração, né? E aquela semana de oração foi bonita, e meu coração foi tocado, e assim por diante. Passou a semana de oração, se não buscar o Espírito Santo, vai cair. Por isso, é um alimento diário, é todo dia. E aí, o desejo de Deus é derramar o Espírito Santo sobre mim e sobre você, para que a gente seja instrumento nas mãos de Deus. E é disso que fala Lucas capítulo 3. Vamos ler. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Albilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, fazendo o quê? Pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ok, vou parar por aqui. Endireitai as suas veredas, voz que clama no deserto. Vocês conhecem um pouco da história de João Batista? Ele foi preparado, Ele foi chamado para preparar o caminho de Jesus, a vinda de Jesus. E a primeira palavra que João Batista anunciou foi: arrependei-vos e convertei-vos da vossa vida sem Deus, de uma vida que não se preocupa com a vontade de Deus. Se arrependa disso, se arrependa de uma vida que não se preocupa com a vontade de Deus, porque existe a vontade de Deus acima da sua vontade, uma vontade que é superior, uma vontade que é do Criador, e Ele tem um plano para mim e para você. Já ouviu falar isso? Que Deus tem um plano para você? Ele tem um plano para mim e para você, mas esse plano de Deus para mim e para você só se cumprirá se eu fizer a vontade do Senhor. E a primeira vontade que o Senhor tem para mim e para você é que nós abandonemos o mundo, que nós abandonemos o pecado, e que nós nos preocupemos com a vontade dEle. Porque eu vou falar baixinho, tem muito crente, tem muita gente que é batizada na igreja, que entra dia e sai dia e não faz uma leitura na Bíblia. Tem muita gente que entra dia e sai dia, não faz um culto de adoração a Deus, em reconhecimento à vida que Deus está dando para ele. Tem muita gente que professa ser cristão e não lê a Bíblia, não faz um estudo dirigido da Bíblia. Tem muita gente, e não faz, sabe por quê?
porque está apegado ao mundo, está apegado aos negócios, está apegado ao lazer, está apegado aos sonhos que ele tem desse mundo. Então, como ele está apegado aos sonhos desse mundo, ele diz que não tem tempo para Deus, e aí não se preocupa no plano, na vontade que Deus tem para a vida dele. João Batista, pelo contrário, ele foi um homem diferenciado, ele se preocupou com a vontade de Deus. A alimentação de João Batista era diferente, ele não comia como o mundo comia, ele era diferente. Deus quer que você e eu nos preocupemos com a vontade dEle. Como é que você e eu podemos dizer que somos cristãos e não nos preocupamos com a vontade do Senhor? Quando a gente namora, a gente fica procurando saber o que a mulher gosta, né? Eu me lembro quando comecei a namorar com a Nai, eu queria saber o que ela gosta, qual tipo de roupa que ela gostava de usar. Na hora de comprar um presente, sempre estava comprando presente para ela, né? Para poder agradar, né? Para poder ganhar primeiro, depois a gente... Mas não é assim? Mas eu me preocupava com o que ela gostava, com o que ela queria. E a gente diz que ama a Deus e vive sem se preocupar com a vontade de Deus. Já reparou? Já parou para pensar nisso? Qual é a vontade de Deus na sua vida? Já parou para perguntar isso? João Batista era diferente. Tem uma curiosidade com João Batista, um aspecto importante com a vinda de João Batista. Havia 400 anos, houve um hiato, né? Um tempo, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve um espaço de tempo, e esse espaço de tempo foi 400 anos, que o povo não ouviu nenhuma voz profética. Eles estavam aguardando. Imagine um povo sob uma escravidão, e o negócio era pesado, porque se um romano visse qualquer um judeu passando na rua e tivesse carregar alguma coisa, ele fazia assim: ei você, vem cá, vai levar isso aqui na minha casa. O judeu tinha que ir, era escravo, era submisso, tinha que ir. Pagavam impostos para uma nação que era idólatra, isso matava eles, tinha que pagar, senão era preso. E eles estavam já há 400 anos, gente, não é 4 meses, é 400 anos, não é 4 anos não, escravo. Posso dizer uma coisa? De vez em quando, eu acho que alguém já fez esse tipo de comparação. De vez em quando eu comparo o jugo, a dificuldade, o sofrimento que o povo judeu viveu no tempo lá naquele tempo, eu comparo com o de hoje. Hoje a gente está meio assim também. Você já reparou como o mundo está manipulado? Como a mídia está manipulando a gente? A mídia manda você comprar um negócio, você vai lá e compra. A mídia manda você se envolver, você entrar num clima de festa, você vai lá e entra num clima de festa. Sabe por que me veio isso aqui à mente? Eu estava pensando, ontem eu vim aqui no centro da cidade, estava um alvoroço aqui a cidade, o tal do Black Friday, né? Black Friday, todo mundo querendo comprar um alvoroço, e a gente fica meio agoniado, né? Olhando uma coisa, olhando outra, e observando as pessoas correndo para cima e para baixo, comprando, às vezes, possivelmente comprando sem ter condição, achando que está pagando barato, porque não está pagando, porque ninguém vai vender, não é assim, certo? Achando que está pagando barato, pouquíssimas coisas no preço realmente razoável, pouquíssimas coisas, mas o povo, a cidade de um movimento enorme, todo mundo agoniado de um outro para outro. E a gente que é crente, né? A gente acaba entrando num clima. Isso acontece no carnaval. Já reparou como é que a gente fica alvoroçado quando é tempo de carnaval? A gente não participa de carnaval, mas é um corre-corre da nossa parte também. Eu falo de mim, tá? Que a gente acaba se envolvendo. Isso é a mídia.
é o mundo impondo o ritmo dele sobre os cristãos, e a gente fica desse jeito, agoniado, e é de uma certa forma escravo, né? Veja aí a carga tributária pesada que é sobre nós, é meio, e aí o seguinte, os cristãos, eles foram chamados para anunciar a volta do Senhor Jesus. Naquele tempo, João Batista estava anunciando a vinda do Messias, do Salvador do mundo. Nós agora temos o chamado, a missão de anunciar a volta do Salvador. Gente, João Batista foi um homem usado por Deus. Depois de 400 anos, ele foi para o deserto e começou a anunciar. Ele era fruto de uma profecia, de uma resposta. Você sabia que também tu pode ser fruto de uma resposta de Deus? De uma profecia, melhor dizendo? Se você se colocar nas mãos do Senhor, Deus vai usar você poderosamente como resposta a uma profecia, que é anunciar a volta de Jesus, não só com palavras, mas com a vida. E João Batista, ele viveu isso, ele era um homem que tinha uma missão, e ele não era como é que o texto de Mateus capítulo 11 diz? Ele não era um caniço que balança com o vento. Aí agora eu lembro da mídia, você quer ver? Abre aí, é Mateus capítulo 11 verso 7, olha o que Jesus fala, Mateus capítulo 11 verso 7 a 11, então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Olha o que foi que Jesus disse de João: que saístes a ver no deserto. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não, João não era um caniço agitado pelo vento, ele sabia o que queria, ele queria Deus na vida dele, ele queria preparar o caminho de Deus, ele não era um caniço agitado pelo vento. Ele não era igual alguns crentes de hoje, né? Que diz que é crente, mas fica vacilando. Ele não vacilava não, ele não era um caniço, não tinha mídia para poder ficar levando ele para o lugar que quisesse não. Ele era firme, ele não tinha medo do patrão para poder falar do patrão sobre o sábado, ele não tinha medo de falar com o professor de que ele é cristão, porque tem gente que fica todo tímido para falar na faculdade que é cristão adventista. Tem medo da crítica, né? Tem medo da crítica. João não era assim não. João ia lá, os doutores da lei, né? Aqui no texto fala, João ia lá, no verso anterior, no Lucas, fala, os soldados iam lá, e aí nós, como é que a gente faz? Eu falei assim, vocês têm que ser justos, não cobrar imposto, não fazer denúncia falsa. Os sacerdotes iam lá, ele fala assim, olha, seja fiel a Deus, não aceite suborno. Os ricos iam lá, ele dizia assim, ó, compartilhe o bem que você tem, não queira só para você. Ele fazia isso, ele dizia isso. E aqui, olha o que Jesus fala para ele, continua, verso 8 agora. Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Tem gente que se preocupa muito com a aparência, né? Deixa eu dizer para vocês, o interior é muito mais importante do que a aparência. A sua vivência, a minha vivência é muito mais importante do que a nossa aparência. O que saísse a ver? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Verso 9, mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito, eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Verso 11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Não é fácil não. Ser João Batista não é fácil não. Ser diferente, tem até uma música do Daniel Lüttke, né? Ser diferente. Ser diferente não é fácil não. Ser honesto em um mundo corrupto não é fácil não. Ser fiel em um mundo adúltero não é fácil não. Mas é possível. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você comigo vencerá. Hoje estamos vendo líderes vendendo seu ministério, negociando valores absolutos, mercadejando o evangelho, já não pregam a verdade e nem falam do pecado como tem que ser. E tem muita igreja, gente, tem muita igreja por aí, igreja que só traz mensagem, um bom número delas, só traz mensagem para te agradar, que não fala do pecado. Mas deixa eu dizer, falar em pecado, deixa eu dizer uma coisa para você. Você já colocou no teu coração, já entendeu, melhor dizendo, você já entendeu que você é um pecador? Já entendeu isso? Alguém já falou para você? Se ninguém falou ainda, eu vou falar aqui agora, para cada um de vocês. Você é um pecador. Você é um pecador. E não fique pensando que com pouca coisa a sua salvação foi ganha, não. Não fique pensando. A tua salvação de você, pecador, ela foi conquistada com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Hoje, você, pecador, eu, pecador, nós só conseguiremos viver, é uma coisa que todo mundo quer, viver eternamente, se nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E tem outro detalhe importante que eu preciso dizer, porque tome cuidado para não fazer uma troca, não ficar achando que está fazendo uma troca com Deus, sabe? Eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus porque eu vou viver eternamente. Cuidado, isso não está certo não. Não é troca, não é negócio não. Eu vou aceitar Jesus, eu vou ser bonzinho, porque agora, se eu for bonzinho, se eu aceitar Jesus, se eu fizer a vontade de Jesus, eu vou para o céu e vou viver eternamente. Não vai ter mais morte, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada disso. Cuidado com isso. Sabe como é que vai ser? Os salvos são aqueles que amam ao Senhor Jesus e desejam ir para o céu por causa de Jesus. Não é para ter paz não é para viver eternamente não, ir para o céu por causa de Jesus, por amor a Jesus. Eu gosto de fazer a comparação entre marido e mulher. Aquela pequena que está ali, no dia que ela se relacionou, no dia que ela olhou para mim, o coração dela fez tum, e o meu também fez tum. E aí a gente se olhou e tal. Aí ela, o meu sogro, estou encerrando já aqui. O meu sogro foi na cidade procurar saber quem eu era. Lógico que estava certo ele. Foi pela cidade e falou: quem é esse rapaz? Graças a Deus que só encontrou pessoas que falaram bem de mim. Que se tivesse encontrado alguém que falasse mal, estava complicado, talvez eu não tivesse casado hoje. Mas aí então ele, primeira filha de 5 filhas, a primeira filha que estava namorando sério, aí ele liberou para casar comigo, para começar a namorar e um compromisso sério com ela. Ele liberou. Nai, ela tinha, comparada com a minha família, era uma família que o pai era negociante, tinha loja, tudo, né? Era uma família que era bem conhecida na cidade. E eu era uma pessoa que estava chegando de São Paulo, meio que estranho assim.
Inai, ela deixou a família dela e saiu pelo mundo. Comigo saiu pelo mundo. A gente já foi em tanto lugar: Goiânia, Brasília, Salvador, Rio Grande do Norte. A gente já foi para tanto lugar. Ela saiu para o mundo comigo. Um dia eu falei para ela assim: eu vou para tal lugar, tu topa aí comigo? Eu vou para Valença. Que morava em Piauí, primeira saída nossa. Eu vou para Valença, você topa aí comigo? Aí eu achei bonitinho. Ela falou: onde você foi? Ela me amou. Ela me amou. Ela largou a família. Olha que a família, o pai e a mãe dela são coisas boas, não é? Ela me amou. E ela me seguiu não por causa do que eu ofereceria para ela. De vez em quando eu brincava com ela. Até parei com essa brincadeira, né? Porque meu pai é que dizia isso. Meu pai dizia para a mamãe: eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho condições de dar um sapato de ouro. Mas se eu puder te dar um de prata, eu vou dar. Bonito, né? Eu não tenho condição, mas o que eu puder fazer por você, eu faço. De vez em quando eu falava isso para ela. Até que eu parei, mas... Hoje nós temos 32 anos de casados. A gente vai completar agora em janeiro. 32 anos. Graças a Deus, um relacionamento harmonioso. Mas sabe por quê? Por causa do amor. Por que eu estou contando a minha história da minha esposa? Porque fica mais fácil de entender. Fica mais fácil de entender. Ela, quando saiu da casa dela, não tinha prometido nada para ela, não. Ela não sabia se ia ficar na casa boa dos pais, se ia ficar de casa boa, se ia ter roupa boa, se ia ter sapato bom. Ela não sabia disso. E a gente passou os apertos da gente, mas ela ficou comigo por amor a mim. Sabe, é isso que Deus quer da gente. Deus não quer que você queira ir para o céu para receber as bênçãos do céu, o fruto da árvore da vida, andar no rio de cristal, na rua de ouro. Faz parte do pacote, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você ame Ele. E olha, algumas raivas que Iná já passou comigo, ela só conseguiu passar por amor a mim. Se não tiver amor, não suporta não. E olha que eu sou meio chato. Se não tiver amor, não suporta não. E vice-versa, de vez em quando ela me faz passar raiva também, viu? Vamos deixar só eu de mal na história não, vamos equilibrar a coisa. De vez em quando ela me faz passar raiva. Hoje de manhã mesmo a gente estava procurando lá um negócio, eu demorei porque estava procurando lá uma lembrança para vocês, e eu guardei a lembrança e não sei onde foi que eu guardei. Aí eu me atrasei para chegar aqui. E aí a gente acabou tendo ali um negócio ali. Eu falei: ó, quer saber uma coisa? Vai lá, deixa eu escrever no escritório aqui, deixa eu procurar meu negócio. Vai lá para a cozinha, vai lá que eu chego lá, viu? E aí a minha nora está ali, eu com meu filho vendo tudo. Eu falei: tá vendo, ó? Vai vendo aí a família que você está querendo entrar, viu? Porque o outro deve ter o mesmo jeito, a mesma natureza. Mas é o amor, tá? É o amor. Eu faço um apelo para vocês, meus irmãos. Por favor, amem a Jesus. Amem a Jesus com toda a força do coração de vocês, por favor. Uma pessoa que ama Jesus, ela abandona tudo por amor a Ele. Jesus é a pedra, é a pérola de grande preço. Quando a gente ama Jesus, a gente deixa tudo. Ame a Jesus. É a melhor decisão da sua vida. Não fique apegado à faculdade, a trabalho. Não sei como é que você vai fazer, mas organize o seu tempo. Não fique apegado a essas coisas não, por favor. Não fique. O que Jesus oferece é muito maior do que o seu patrão lhe oferece. É muito maior. O que Jesus oferece é muito maior do que o político da sua preferência oferece. Não fique preso a isso não. Não fique pensando que dinheiro vai lhe trazer paz e felicidade. Não fique pensando isso não. Ame ao Senhor Jesus.
e Ele vai te dar tudo o que você precisa. Pergunta que eu preciso fazer: você realmente ama Jesus? Quantos amam a Jesus? Levanta a mão. Que bênção. Agora vou apertar vocês. Quantos estão dispostos a abandonar o mundo por amor a Jesus? A abandonar um sonho por amor a Jesus, um sonho terreno, um sonho terrestre, por amor a Jesus? Levanta a mão. Apertei vocês. Está disposto a abandonar um sonho terreno por amor a Jesus? Porque Jesus pode fazer isso, viu? Jesus pode fazer isso. Eu vou dizer uma experiência para vocês. Eu comprei uma fazenda, linda fazenda. Comprei uma fazenda, 20 hectares, fazendia, de 20 hectares. Para vocês terem uma ideia, ela era cercada de rio. Eu e meus filhos brincavam, o Mateus lembra disso, a gente brincava no rio. E eu me perguntava para Deus: Senhor, eu nasci em São Paulo, nasci e me criei em São Paulo. Eu não sei trabalhar com a terra, não sei cultivar. Por que o Senhor colocou no meu coração para comprar uma fazenda? Uma fazendinha, né? 20 hectares. Aí o tempo foi passando, Deus colocou outra coisa no meu coração. Antes, no começo eu não entendi, chorei demais. No começo eu não entendi. Deus colocou no meu coração para ser comportor. Já pensou? Para ser comportor. Deus estava me provando. Hoje eu entendo que Ele estava me provando. Ele me deu o que eu queria. Ele me deu uma fazenda cercada de rio. Olha, eu plantei 4.000 pés de cacau nessa fazenda. Ela tinha 40 pés de cupuaçu. Ela tinha vários pés de graviola, tudo safreiro, manga, goiaba, banana, jabuticaba. Me ajude aí, Naí. Tinha tanta fruta, goiaba, tinha uma roça. Eu fiz um roçado bonito de mandioca. Nós tínhamos lá, eu estava plantando, tinha plano de fazer na divisa dela, plantar seringueira, né? Seringa lá era um negócio que dava dinheiro. Tinha 1.000 pés de cravo na região na região de Valença. O cravo é uma especiaria que tem muito preço lá. Tinha 1.000 pés de cravo. Eu plantei 4.000 pés de cacau. Era uma propriedade que prometia me dar uma prosperidade, uma tranquilidade. Mas aí Deus então falou assim: não, você vai ser comportor, e você vai vender a fazenda, porque se você ficar com a fazenda, até um colega que me falou, eu fiquei chateado, falei: por que Deus me apertou desse jeito para me poder vender a fazenda? Aí Deus falou assim: porque se você tivesse algum aperto no ministério, você ia correr para a fazenda. Então, vendendo a fazenda, você não tem para onde ir, você vai ficar no ministério. E eu achei sábia a palavra dele, e foi isso mesmo. Às vezes Deus, igual Eliseu, né? Queimou os carros, tudo lá, o boi sacrificou, porque para não voltar para trás, não olhar para trás. Eu estava bem lá, foi igual o povo do Egito, né? Eu estava bem lá no Egito. Que nada, o negócio é ir para frente, é caminhar na direção de Deus. Está difícil, continue caminhando na direção do Senhor, que a salvação é para o lado de cá, ó. A salvação é nesse caminho aqui, é para frente. Eu não entendi, eu chorei, agora hoje eu entendo. E eu digo que Deus me provou, porque eu tive coragem de vender a casa, tive coragem de vender a fazenda. Hoje eu não tenho casa, eu não tenho nada, e tenho tudo, porque o que eu tenho, eu sei que Deus vai prover para mim na hora que for necessário. A casa Ele vai me dar, quando eu aposentar Ele vai me dar, o que eu preciso Ele vai me dar, mas o mais importante, o que eu quero, é viver eternamente com Jesus nos céus. Por isso que eu perguntei para vocês se vocês estão dispostos a abandonar os sonhos de vocês por Jesus. Tem que estar disposto. Alguns homens da Bíblia fizeram isso. Eliseu, citei o nome dele, abandonou tudo para servir a Jesus. Levi Mateus estava na coletoria, abandonou tudo para servir Jesus. Paulo abandonou uma vida próspera depois que ele caiu na real, que ele estava perseguindo a Deus, o Filho de Deus. Ele caiu na real, ele abandonou tudo para servir a Jesus. E eu penso que essa é a síntese
é o resumo do que o cristão precisa fazer: abandonar tudo por amor a Jesus. Agora, só consegue fazer isso se amar. Só consegue fazer isso se amar. Eu vejo gente apegado com casa, não vai. Eu vejo gente apegado com empresa, não vai. Se não amar a Jesus, não vai. Eu vejo gente apegada ao emprego, se não amar a profissão, se não amar a Jesus, não vai. Então peça para Deus amor por Ele, peça o Espírito Santo, e esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.